Olá, bom dia. Olha só, hoje eu vou fazer uma breve revisão aí do material que a gente vai ter na prova, né? E tem uma coisa que de verdade, eu acho que eu adiantei no bimestre passado com vocês, porque a gente ia começar a falar, né, das posições específicas, só que é uma matéria que entra agora, né? Ela é mais condizente, na verdade, com o que a gente está falando agora, que são os sistemas de jogo. Mas aí eu falei lá atrás sobre posicionamento do goleiro, as escolas de goleiro e tal, mas isso não foi cobrado em prova. Então eu vou fazer uma revisãozinha rapidinha sobre as escolas, para a gente lembrar e vocês terem aí o material, né, disponível para vocês. E depois eu pego as outras unidades e falo, né, rapidamente sobre elas. Tudo bem? A ideia é a gente tentar entender qual é, né, todo esse processo da escola de goleiro. O goleiro é um jogador assim de grande importância no jogo, né? No meio do handball a gente costuma dizer que quando você tem um bom goleiro, você tem 50% do time, né? Na verdade, goleiro representa 50% do time. Eu falo um pouco mais, eu acho que aí uns 70%. E por que isso? O goleiro ele tem uma posição altamente privilegiada, né? Então a gente vê que existem regras especiais, específicas para o goleiro quando ele está dentro da área. Ele tem atitudes, né, diferenciadas em relação aos outros jogadores que a regra permite que ele tenha. Ele é o único jogador que pode usar os pés para defender a bola. É a última barreira, né? O último jogador que pode evitar o gol, né? Então, a função do goleiro é evitar que a bola entre lá nas balizas. E como ele vai fazer isso? Do jeito que ele conseguir. Então, qualquer parte do corpo do goleiro é uma forma de bloqueio para a bola que está indo em direção ao gol. Então, o goleiro ele tem que ter algumas características que são importantes. Por exemplo, ele tem que ter coragem, ele não pode ter medo, né, de tomar bolada, ele tem que ter um reflexo muito grande, uma boa visão, né, e análise de trajetória, de velocidade, de posicionamento em relação às traves, em relação ao adversário, em relação à bola, né, tá de olho sempre na bola, que é o objetivo principal do jogo, é o que ele tem que evitar, né, que entre no gol. Então, existem muitas coisas que a gente pode estar falando sobre o goleiro, né, que, vamos lá, eu gosto muito, né, dessa parte defensiva do handball. E pelos goleiros eu tenho uma atenção muito especial, me especializei, né, fiz alguns cursos aí do treinamento de goleiro e tudo mais, com goleiros referências no mundo todo, né? E por quê? Por ter a noção, né? Por acreditar, na verdade, que a importância do goleiro para o resultado final de uma partida é absurda. Então, você tem um goleiro aí que consegue defender 6, 7 bolas, né? Durante um jogo inteiro, praticamente você ganhou o jogo, né? Se o seu time no ataque está sendo eficiente, está sendo condizente, né? Você tem um goleiro que faça defesas importantes, é meio caminho andado para a vitória, tá? Então, quando a gente fala de escolas de goleiro, a gente tem aí 5 escolas
que são escolas referenciadas, né, e muito utilizadas em nível mundial. Professor, mas por que não aparece aí a Escola Brasileira de Goleiros? Então, o Brasil é um país que está crescendo aí no handball, né, que está se desenvolvendo ainda, e a gente até já tentou alguns treinadores aqui, né? Eu tive num estudo junto com o Pablo Juan Greco há alguns anos atrás, e para a gente tentar mapear as características físicas, né, em média, dos goleiros brasileiros, e a gente ficou muito tempo em campo pesquisando, buscando informação, pedindo informação. O problema é que no Brasil a gente não tem uma continuidade, né, de atletas que joguem e tal. A gente tem poucas equipes, né, poucos clubes, mas a gente foi além, né? A gente foi ver em campeonatos escolares, campeonatos amadores, não só com atletas federados. E a gente tem uma miscigenação muito grande na formação do povo brasileiro. E isso também influencia, por exemplo, nas características que a gente consegue observar e perceber, né, nos goleiros brasileiros. Então, por exemplo, se a gente for olhar aqui a primeira linha, né, quando fala das escolas, vou pegar o marcador aqui, essa primeira linha, ela é bem específica, né, para as características físicas, né, para os biotipos dos atletas, né, que jogam no gol nessas escolas. É claro que algumas coisas, desde quando as escolas foram criadas e foram pensadas, algumas coisas vêm mudando até pela dinâmica do jogo. E se a gente for analisar hoje, né, todos os goleiros de alto rendimento jogando, você percebe que todos eles já não é migraram, mas eles têm uma escola, têm uma característica, né, importante que eles utilizam durante a partida, durante o jogo, que nos aponta, né, qual é a escola básica que ele usa, né, para o seu desenvolvimento técnico. Mas todos, sem exceção, e isso é uma coisa que a gente fala, né, nos congressos técnicos e tudo mais, que o goleiro ele precisa conhecer as 5 escolas, porque em determinado momento do jogo, né, ele vai precisar usar esse conhecimento de acordo com o que o atleta atacante tomar como ação, fizer, né, para tentar o gol. Então, de repente, o goleiro que conhece, né, os posicionamentos, os diferentes posicionamentos das escolas, ele pode criar dúvidas, né, deixar em dúvida o atleta atacante de acordo com o seu posicionamento. Mas espera aí, ele posicionou diferente agora, o que esse cara vai fazer, né? E a chance do atleta errar o arremesso a partir de uma dúvida como essa, que não é difícil, né, do goleiro impor, né, ao atacante, é legal, é grande, tudo bem? Então, se a gente for pensar, por exemplo, na escola russa, né, a gente pode começar falando o seguinte: há algum tempo atrás, a escola russa sempre teve atletas altos, né, em todas as posições. Então, atletas com mais de 1,90. E não é diferente para o goleiro. Muito rápidos e com muita flexibilidade. Normalmente, eram atletas muito pesados. Apesar de ser rápidos, apesar de ter boa flexibilidade, eles eram pesadões, eram tudo gordão.
Hoje a gente não vê mais tanto essa característica, a gente continua vendo que são atletas altos, que eles são fortes, mas não por excesso de peso, tá? É força mesmo. E eles jogam muito mais posicionados embaixo da trave, muito mais próximos à linha do gol, né? Diferente das outras escolas que a gente vai ver daqui a pouco. E por se posicionar embaixo da trave, eles fazem o deslocamento lateral. Então são deslocamentos curtos e rápidos, né? Em uma linha reta de uma trave a outra. Todo deslocamento do goleiro tem uma característica, né? Em todas as escolas, isso é óbvio, né? A gente pensar. Esse deslocamento acompanha a linha da bola. Então acompanha o posicionamento da bola. Por quê? Porque o posicionamento da bola é o que determina de onde sai o arremesso, né? De onde a bola vem em direção ao gol. Então, eles fazem esse acompanhamento. Alguns fazem, né, de forma com deslocamento lateral, e isso tem aí um custo, vamos dizer assim. Todas as vezes que eu penso num arremesso, eu preciso pensar nas possíveis trajetórias da bola, né, em direção ao gol. Então, o que a gente precisa pensar primeiro? A visão do atleta atacante que vai fazer o arremesso. O que ele vê do gol, né? Imagina que a partir do ponto onde está esse atleta, tenham duas linhas, uma direcionada para cada trave do gol. Esse leque que se abre, né? Mais ou menos aí 45 graus ou um pouco menos, até dependendo do posicionamento desse jogador, ele determina, né, ele estipula as possíveis trajetórias da bola dentro dele, em direção ao gol, pensando em trajetórias retas ao gol, né? Então, se o goleiro está posicionado em cima da linha, ele fica mais longe, por exemplo, da trajetória final, da linha final de trajetória nos ângulos, né? Então, por isso que a gente fala que o goleiro, independente da escola que ele trabalha, que ele treinou, que ele se adaptou melhor, ele é um jogador que sempre vai precisar ir em direção à bola, né? Na verdade, a gente fala que o goleiro, quando vai defender, ele precisa atacar a bola, ir contra o sentido que a bola está vindo, primeiro, com o primeiro objetivo de quê? De usar a força do deslocamento dele contra a força que a bola foi arremessada. Então, quando ele faz isso, o que acontece? Ele tem uma chance maior de anular a força da bola e daí, dessa forma, conseguir, né, parar essa trajetória que está indo em direção ao gol. Tudo bem? Se a gente for ver a escola, né, eu gosto muito da escola sueca e da escola francesa. Eu acho que assim, são as duas que estão em maior evidência hoje, muito mais a francesa até que a sueca, né, pelos bons resultados aí dos goleiros franceses e a facilidade de adaptação que os goleiros, né, de qualquer escola têm para as técnicas da escola francesa. Mas olha lá, os suecos, né, eles também têm atletas muito altos, rápidos e com muita flexibilidade, né? Só que aqui, desde o princípio, são atletas muito longilíneos, né? Atletas mais magros, mais altos e magros, que acabam tendo características, né, bastante importantes, ok? Os posicionamentos dos atletas suecos, eles são posicionamentos combinados com a defesa. O que são posicionamentos combinados com a defesa? O goleiro, ele determina com os defensores qual lado da defesa marca qual ângulo do gol.
Então, por exemplo, se o goleiro marca, se a defesa marca o ângulo curto, né, o goleiro fica responsável pelo centro do gol e o ângulo longo, né? Isso é uma característica da defesa sueca, né, que é muito importante, que é muito marcante. Então, você vê que a defesa, né, os jogadores de linha defensivos, né, defensores, eles trabalham em função dessa proteção do ângulo curto para que o goleiro fique mais tranquilo, melhor posicionado e tenha uma maior eficiência, né? Como eu vou dizer para vocês, uma maior eficiência das defesas do goleiro nesses ângulos longos. E como os jogadores de linha estão marcando esse ângulo curto, dificilmente o atacante vai arremessar ali, ele vai buscar o longo, que é a melhor opção de arremesso para ele naquele determinado momento. Só que o goleiro já sabe disso, então ele tem maior chance de defesa. E os deslocamentos que os goleiros fazem aqui são deslocamentos que a gente fala de meia-lua. A meia-lua é quando o goleiro se posiciona na trave de um lado, como se ele colocasse o ombro, né, na trave, e o outro ombro está voltado para outra trave, do outro lado da quadra. Então ele fica numa linha paralela à linha lateral. E a partir dali ele vai se deslocando, fazendo um semicírculo, até chegar à outra trave e terminar nessa mesma posição, de frente para a linha lateral. Essa meia-lua faz ele se adiantar aí cerca de 1 metro e meio da linha do gol. Qual é a vantagem disso? Lembra lá daquele leque que eu falei, na hora que a gente falou da escola russa, da trajetória da bola? Ele fica mais próximo dessa trajetória, ele fica mais ágil para se deslocar e pegar essa bola, né, na trajetória quando ela vem para o gol. Então isso é uma coisa que é importante, mas que precisa ser muito bem treinada, né? O goleiro precisa ter uma noção de deslocamento e uma noção espacial muito boa para que ele consiga, né, efetivamente fazer esse tipo de posicionamento, ok? Aí a escola tcheca. A escola tcheca a gente tem os goleiros um pouquinho mais baixos, né? A escola da Tchecoslováquia. E o que acontece? Eles estão aí entre 1,75 m e 1,90 m e são especialistas nos arremessos de pontas. A escola tcheca tem um posicionamento muito especial, muito preocupado com os pontas. Por quê? Porque os pontas são atletas que são enigmáticos, vamos dizer assim, né? Às vezes eles sobem para fazer o arremesso, né? Eles saltam para fazer o arremesso de uma forma muito equilibrada e tal. Você fala assim, fez o gol fácil, o goleiro está mal posicionado, ele erra. E outras vezes, né, você fala assim, o jeito que ele subiu não vai conseguir fazer o gol de jeito nenhum. Ele faz o gol. E isso tudo sempre observando, né, bem ligado aí no posicionamento do goleiro. Então, os goleiros da Tchecoslováquia, eles têm um posicionamento característico para as pontas, que é assim, eles se posicionam, né, quando vão marcar o ponta, igual o goleiro sueco que vai começar a meia-lua. Então ele se alinha com a trave ficando paralelamente à linha lateral e ele faz o deslocamento lateral, ele não vira o tronco para dentro do gol. E ao fazer esse deslocamento, ele entra completamente na trajetória possível da bola, forçando sempre, né, o jogador ou cruzar a bola em frente ao tronco dele, que daí ele está na trajetória, ele defende fácil, ou então buscar o ângulo longo, que ele também está na trajetória e vai ficar mais fácil para ele defender. Então eles não tomam gol de ponta, professor? Tomam, claro que tomam. Né? Ele
com o posicionamento, eles forçam, né? Eles induzem o atacante ao erro, mas isso não quer dizer que o atacante tenha o mérito de ter treinado recursos de arremesso que vão garantir esse gol, né? Que vão ajudar ele a ter a chance maior do gol. Então, são coisas que a gente precisa pensar. Uma outra coisa que eles fazem, né, na escola tcheca, como os goleiros eles são mais baixos, às vezes, com o deslocamento, com o salto para ir num ângulo longo, eles perdem em altura e acabam sofrendo gol. Então, eles combinam com a defesa o contrário do que a escola sueca combina. A defesa marca o ângulo longo e o goleiro fica com o centro do gol e o ângulo curto, porque daí o deslocamento dele é menor em relação ao posicionamento que ele faz, observando o atacante que está com a bola, né? E daí ele perde menos altura, tá? E eles fazem deslocamentos muito rápidos também, né? Com passos bem curtos, e eles variam muito entre o deslocamento lateral e o deslocamento em meia-lua, tá? A escola francesa são goleiros muito ágeis e muito flexíveis, mas também fortes, né? São goleiros. Quando a gente fala de agilidade o que que é? É você fazer o movimento o mais rápido que você conseguir de forma adequada, né? De forma certa, satisfatória. E essa característica, né, dos goleiros franceses, elas exigem, né, força. Não tem como, né? O cara ter deslocamento rápido, ter uma agilidade muito grande de deslocamento e não ser forte. E eles marcam, né, diferente, né, aí dos outros, das outras escolas que a gente não mencionou isso ainda, eles marcam sempre o braço de arremesso do atacante. Mas na verdade, hoje, eles já não marcam nem o braço. Eles se posicionam entre o braço de arremesso e o tronco, ou seja, ele marca o ombro do atacante, porque aqui ele tem uma amplitude maior. Se o atacante quiser variar a posição de arremesso, ele tem uma amplitude maior para chegar nas bolas, tá? E ao marcar esse ombro, ele força o arremesso, né, do lado que a bola está no braço. Por quê? Quando ele marcava só o braço, ele forçava o arremesso cruzado, passando pelo tronco dele. Hoje, como eles já perceberam que às vezes ele marcava o braço, o arremesso cruzado, o atleta retificava, né? Ele inclinava a posição e ganhava mais amplitude e ele não conseguia defender, eles começaram a marcar o ombro. Então, tanto para cá, se o atleta quiser deitar o tronco para arremessar, como para cá, o goleiro está nessa trajetória. Então, você força, né, os arremessos mais secos, mais direcionados, o que facilita o trabalho do goleiro, tá? E uma coisa que eles sempre fazem é atacar muito a bola. Eles antecipam essa trajetória da bola, assim, coisa absurda, né? Com movimentos muito rápidos, entrando nessa trajetória. Tá? Então, são atletas que procuram o contato com a bola. Tá? E aí, a escola alemã também são atletas muito fortes e rápidos, e eles marcam mais o tronco do goleiro, né? Do goleiro não, do atacante. E com isso ele força o arremesso do lado que a bola está, né? No braço que ele está. Então o cara vai arremessar mais reto, mais seco. E isso ajuda o goleiro a ter essa noção de onde ele deve buscar a bola. Aí tem algumas características que são muito importantes, assim. O goleiro, quando ele vai se posicionar, ele precisa se proteger. Então ele se posiciona, né, com as mãos para cima, como se fosse um boxeador, usando o antebraço para defender o rosto, para proteger o rosto. Alguns goleiros, vocês vão ver, eles jogam com a mão aberta, né? A maioria deles joga com a mão aberta. Por quê? Eles têm a ideia de proteger os ângulos, né? De ter aí uma referência com a mão aberta de defesa no ângulo. Eu particularmente não gosto disso, né? Muito aberto. Por quê? Porque se você
tem uma bola no ângulo e você tem que ir para lá, você não faz isso, ó. Puxa o braço aqui, vai com as duas mãos na bola. Você traz os braços para o centro do corpo para depois ir lá. Então você está fazendo dois movimentos para um único objetivo. Então por que já não parar aqui? Né? Eles precisam ter o joelho semiflexionado, né, com os pés inteiros no chão. Tinha uma tendência lá na década de 1980, 1990, dos goleiros jogarem na ponta do pé para ganhar altura. Isso também é besteira, porque você vai estressar a musculatura, né, da panturrilha para ficar na ponta do pé, se cansa muito mais, mexe no seu equilíbrio e você não sai do apoio na ponta do pé para uma impulsão para pegar a bola. Você sai com a base toda no chão, com a planta do pé no chão, né? Então é importante você concentrar a força sim na ponta dos pés, mas manter o pé inteiro no chão até para facilitar o seu deslocamento, né? Para deslocar para a bola, né? Uma bola que vai no ângulo, por exemplo, o goleiro não vai dar uma ponte igual dá no futebol, mas ele se desloca sempre dando um impulso no pé contrário ao que ele vai. Então, por exemplo, se ele quer ir para a esquerda, ele dá um impulso na perna direita. Se ele quer ir para a direita, ele dá um impulso na perna esquerda. Por quê? Porque quando ele dá o impulso nessa perna contrária e traz a perna junto com ele, né, não deixa ela fixada lá no chão, ele desloca o corpo inteiro como se fosse uma tábua, como se fosse um bloco único, daí ele não perde a altura. Se eu dou impulso na perna do lado que eu vou só com uma mão na bola e deixo os outros membros para o outro lado, esses membros me puxam para baixo. Eu perco a altura e a bola vai passar por cima da minha mão. Então a gente precisa, né, ter essa consciência, ter essa noção para que a gente possa orientar da melhor maneira possível, né, os goleiros. A base, né, do goleiro é o que a gente fala que é o afastamento das pernas, na largura do quadril mais ou menos, e mantendo isso, fazendo o deslocamento com passos curtos e rápidos, evitando cruzar as pernas, porque isso pode causar um desequilíbrio, né? E uma outra coisa que eu falo é que o goleiro, lá na mesma época que os goleiros jogavam na ponta do pé, eles tinham a mania, sei lá se é mania, vai, de sair em X. Então, pular, tirar os dois pés do chão e abrir o braço. Aí o cara arremessava, né? Quando o atacante erra o arremesso, ele acerta o goleiro, beleza, perfeito, evitou o gol. Mas se é um cara tranquilo, que ele vê o goleiro saltando, ele espera o goleiro tirar os dois pés do chão, ele joga a bola por baixo do goleiro. Ele escolhe em qual parte, em qual passagem, né, que a gente chama, ele vai arremessar. Por quê? A partir do momento que o goleiro tirou os pés do chão, ele não tem como se deslocar para mais lugar nenhum. Então ele tem que rezar, né, para esse atacante acertar ele, porque senão certamente será gol. Tudo bem? Então, as características do goleiro, como eu falei, né, ele tem que ter boa flexibilidade, bom tempo de reação, força explosiva muito grande, uma resistência específica, né, para a posição básica, boa coordenação e ritmo. E psicologicamente, é um cara que tem que ser corajoso, tem que ter calma, tem que ter controle emocional, tem que ter uma atenção muito concentrada e intuição. Intuição, eu não sei se a gente pode dizer que é uma característica, né, uma qualidade, mas na verdade essa intuição ela está relacionada à leitura de jogo que o goleiro vai fazer e a percepção que ele tem dos arremessos de segurança dos adversários. Por quê? Porque todo atleta tem aquele arremesso que ele confia mais, né? Que ele treina mais, que ele faz mais gols ali e tal. Então, em determinados momentos de uma tomada de decisão muito rápida, pode ter certeza que o cara vai arremessar aonde já o arremesso de segurança para ele, né? E isso é muito importante, porque se o goleiro consegue mapear isso, né, ele tem mais chance de fazer a defesa, porque ele sabe que
a maioria dos arremessos de determinado jogador são em tal lugar. Ele faz uma ação e arremessa naquele lugar. É para lá que eu vou. É lá que eu vou defender. Né? Então, a gente precisa ter esse entendimento antes da gente falar, né, qualquer outra coisa sobre os goleiros. Bom, aí, Thiago Batista, estrela da Silva Sauro. Achei que ia ficar sozinho na aula hoje. Tudo bem até aqui? Tá dando para entender, Tiagão? Na aula passada, eu tinha comentado o seguinte, que era muito importante que vocês hoje fizessem uma revisão do material e trouxessem as dúvidas de vocês para eu estar esclarecendo as dúvidas, que é muito mais fácil do que eu estar tentando abrir aula por aula e falar, né, tudo o que a gente já teve, né? Você tem alguma dúvida? Tiago? Oi, professor, tudo bem? Tudo bem. Bom Tem dia. alguma dúvida que eu possa, para a gente começar a entender? Sim, a dúvida que eu tenho é sobre. Naquele dia que eu estava pesquisando com você sobre o ponta ficar fixo, movimentar, né? Ficar fixo e movimentar? Como assim, Tiago? Me explica de novo, eu não lembro. Para aí. É o goleiro fixo, quando ele joga no 3-2-1. Goleiro fixo? O goleiro sempre vai estar fixo, Tiago. Ele está lá embaixo das traves o tempo todo. A visão que tem mais amplitude, né? Sim, quer ver? Vou mostrar um negócio para você aqui. Deixa eu abrir uma. É que hoje minha internet tá ruim, que eu tô me travando também, sua voz cortando, senhora. Olha só, vou compartilhar um negócio aqui com você. Tá aparecendo Quando a ele sai quadra para aí? arremessar, entendeu? Tá aparecendo a quadra aí para Tô você? vendo, tô vendo a quadra. Olha lá. Então a gente tem a defesa, ó. Posição de defesa número 1, posição de defesa número 2 e a posição de defesa número 3, certo? Se eu Certo. tenho um ponto aqui para arremessar, e eu vou pôr um goleirão número 11 aqui, ó. O que acontece? Quando esse ponta está com a bola, o goleiro se posiciona, né, de frente para ele. Porque se ele correr aqui, ó, para arremessar, qual é o ângulo que ele tem para o arremesso? O goleiro está na trajetória da bola. Então, o ponto ele tem que subir para tentar entrar aqui, ó. Aí o goleiro se desloca um pouquinho, fica de frente com ele, e o Ele vai ponto ter tem mais ângulo, né? mais ângulo, tem a possibilidade do ângulo curto e do ângulo longo lá atrás. Agora, esse tipo de posicionamento, essa movimentação, essa expertise que os pontas vão usar, vai depender muito de treinamento, né? Vai depender muito do quanto ele treina para desenvolver, né, essas possibilidades que ele tem, por exemplo, de ocupar um espaço de uma forma mais eficiente, mais efetiva para fazer o gol e tal. Se eu não faço esse treinamento específico, né, eu vou limitar a quantidade de recursos que esse meu jogador vai ter para criar possibilidades a partir do momento que ele lê, que ele vê, que ele observa a movimentação da defesa, do posicionamento do goleiro. Né? Então eu tenho que pensar que
toda a ação que eu vou fazer, toda a ação executada por mim, independente se eu sou ponta, central, meia, pivô, ela só é tomada, né, essa decisão só é tomada a partir do momento que eu faço a leitura da defesa. E a defesa faz a mesma coisa, ela faz a leitura do ataque para tomar uma decisão. Então, a ideia central, não é bem a ideia central, mas a ideia primordial, vamos dizer assim, principal do jogo, é que o handball é igual a um jogo de xadrez. A ação de cada jogador, a ação de cada treinador, ela vai ser determinada de acordo com a ação do outro. Então é sempre uma reação em cadeia. Ação e reação, ação e reação, ação e reação. Lembrando que a ação tem o objetivo de superar a defesa, né, quando eu estou atacando, e a reação é da defesa de não permitir que o ataque me supere. Só que isso vai funcionar sempre? Não. Porque se funcionasse sempre, os jogos todos terminavam empatados em 0-0. Né? E Então no tem. handball nunca termina 0-0, né? Ó, 0-0 nunca. Eu já vi jogos terminarem empatados, mas 0-0, sinceramente, nunca vi. Alto, mas empatado, né? Sim, às vezes alto e mais empatado, mas 0-0. É que, na verdade, na linguagem do handball, a gente fala isso também, né? Todo jogo que termina empatado, a gente fala, foi 0-0. Tá? Ou quando, no meio do jogo, você vai passar alguma orientação para os seus atletas, eles perguntam o placar, se, por exemplo, no ginásio, é um ginásio que não tem placar eletrônico, se o jogo está empatado, você fala assim, tá 0-0. Tá uma bola para eles, tá duas bolas para eles. Você não fala, olha, tá 32-35. Não, tá 3 bolas para os caras. Os caras estão ganhando, não interessa de quanto, estão ganhando. Um gol a mais é vitória. Então, a gente, né, normalmente fala em quantidade de bolas. Ó, 2 bolas a mais para eles, 3 bolas a mais para eles, 2 bolas para nós, 4 bolas para nós. Depende do resultado que você tem. Deu para entender agora? Sim, professor. Melhorou? Tá. E o que mais? Vamos fazer uma brincadeira. Pera aí. Vou fazer um desafio para vocês. Deixa eu só entrar. É que tá lentinho. Ah, sabia. Muita calma nessa hora. Esse negócio de proxy, cara, fica muito tempo aberto. Entra essa configuração de proxy, só atrapalha. O meu direto para entrar no aplicativo aí no Teams demora. O meu problema não é demorar, o problema é entrar essa configuração proxy, que toda hora eu tenho que fazer esse registro. E se eu fico mais de 20 minutos sem acessar, ele sai do ar, ele fica assim. Aí agora muda a configuração, ele volta ao normal. Não sei por que esse negócio acontece. Olha lá como fica rapidinho, tá vendo? Bom, vou deixar vocês da aula agora. Vou pôr o tema de cada encontro e vocês vão me explicar a matéria toda, não só o tema, né? Lógico. Peraí, tá carregando ali. Caramba, demorando.
Agora vai. Ó, seção 1, unidade 3. Sistema de marcação. Quem sabe me explicar o que são sistemas de marcação, para que servem? Vai lá, Tiagão. Hoje você vai ter que falar um pouco, meu. Fala, professor. Oi? Não, quem fala é você. O que é um sistema de marcação? Sistema de marcação é quando a pessoa sai em linha compactando a defesa, né? Jogando em conjunto. Ó, você já. Ó, como você contradiz tudo aí. Vamos lá. Sistema de marcação é quando a pessoa. Não é só uma pessoa, é um sistema. Então é coletivo. Então você começa a falar do individual e termina no coletivo. Elabora Todos. melhor essa frase aí. O que é um sistema de marcação? Elabora melhor. Pensa mais. E aí? Thiago? Sistema de marcação. Isso. O que é, como eu uso, para que Sistema de serve? marcação é que o atleta precisa estar sempre atento no movimento, entendeu? Que é Hum. preciso. O movimento do adversário, entendeu? Deverá que marcar o movimento da bola em relação à Isso é bola. a ação do atleta, Thiago. Sistema de marcação é o que eu trabalho em conjunto com os meus companheiros de equipe, são ações treinadas, pré-definidas, para que eu Marcação evite o individual? ataque adversário. Marcação individual? Não é um sistema Marcação de marcação. individual, Thiago, é um sistema. Mas o que a gente está falando? Olha só, um sistema de marcação são ações que já foram treinadas. Entendeu? O que você está falando são as atitudes, as, as ações que os atletas têm durante o jogo, né, se adaptando, por exemplo, à movimentação, à jogada diferente que o time atacante pode estar realizando, estar fazendo, né? Isso é a ação. O sistema é o entendimento, é o posicionamento, é o que eu ensaiei Esse antes. tipo de marcação Oi? pode ser os tipos de marcação, né? Então, Thiago, mas é o que é treinado antes, o que é determinado através de treinamento, né, com o treinador e todos os atletas, né, para que cada um entenda a sua função, saiba a sua função no jogo, né, o que vai precisar realizar, a responsabilidade que ele tem para que o time, né, de forma geral, alcance a vitória, né, alcance o sucesso dentro da possibilidade que para eles está sendo veiculada. E qual é a possibilidade que está sendo veiculada? Né? A possibilidade de realizar a defesa. Entendeu? Entendi. A cada adversário há várias formas de sistema, né? Adotará, né? Por que que vai adotar várias formas? Por Porque que que ele adota formas a diferentes? prioridade do sistema é adequar com a equipe adversária, entendeu? Isso, exatamente. Ele precisa, né,
minimizar ou anular os pontos fortes desse adversário. Então, isso é muito importante, né? Esse posicionamento. E quais são os tipos de posicionamento que a gente tem, Thiago? Há vários, né, tipo, né? Que vários. Fala um, pelo menos. O 3-2-1. Isso são sistemas, né? Que eu já estabeleci. Entender é que para jogar, eu posso, dependendo da forma como eu posiciono os meus atletas, eu posso ter uma, duas ou até três linhas de defesa. Lembrando que quando a gente fala de defesa, a leitura é sempre feita da direção da linha de fundo, né, da linha de fundo em direção ao centro. Então, a primeira linha é que está mais próxima da linha de fundo. É aquela que os atletas ficam pertinho da área do goleiro, né? Normalmente, quando a gente faz duas linhas assim, ou até Não, é o três, 6.0. o 6-0. Daí todos os atletas estão jogando na primeira linha. Se eu for fazer, por exemplo, um 5-1, eu vou ter 5 atletas na primeira linha e um na segunda linha. Um pouco mais avançado, para que ele consiga diminuir a velocidade do ataque. Daí tem diversas características do que ele vai fazer, né? E se eu opto por usar três linhas, eu tenho que trabalhar no 3-2-1, porque daí eu vou ter 3 jogadores na primeira linha, 2 na segunda, um na terceira, né? Cada um com a sua ação específica, com a sua ação já treinada, combinada, para que ele consiga a maior eficiência possível em relação ao ataque. Tudo bem? Tudo bem. Então tá. Aí agora vamos ver o próximo tema. Já que você está entendendo, vamos mandar bala. Na sala só tem eu hoje. Não, tem eu também, Eu e o professor, mais ninguém. mas ninguém. Sistema tático defensivo. Aí, Thiago, entra o que você estava falando, né? Do 3-2-1, do 5-1. Quais são os sistemas táticos defensivos que a gente encontra normalmente na literatura? Sistema tático. Sim. A gente já falou três, Entendi. mas eu quero que você repita todos. Quais são os sistemas? Para aí, deixa. Você fala o 3-2-1, 3-2, o 4-4-2, o 6.0 também? Não é 6.0, é 6-0. Então 6-0, vamos né? lá. 6-0. Qual mais? O, o 3, o 3 ponto, não sei se pode colocar ponto, Não, não porque é lá para mim ponta. Não, não é ponto. o 3-2-1 Ó, 6-0, 3-2-1, e o 5, 5, 5-2. 5-2, você não pode na, na linha. A não ser que você tire o goleiro. E o outro é o 4-1. Não, é ao contrário. É 5-1 e 4-2. Você só pode ter 4, 6 jogadores na linha, Thiago. o 4-2. Você falou 4-1? Ó, o 6-0, 5-1, 4-2, 3-3. 3-3. E tá faltando um agora. O 3-2-1? 3-2-1. Então, essas são combinações que já são usadas há muito tempo, tem definições e tal.
eu sei quando usar cada um desses sistemas, né, de acordo com as características que o meu time tem e o adversário também tem, né? Então, conhecer as funções de cada jogador, conhecer as funções de cada um dos sistemas é muito importante para que eu consiga desenvolver a maior e melhor qualidade do handball possível, né? Então, olha lá. Todas as vezes que a gente vai falar de sistema tático, a gente precisa pensar nisso aqui, ó. Atacar o campo adversário, oferecer oposição ao adversário, defender o seu próprio campo, cooperar com os seus companheiros. Se eu tenho um sistema tático que eu não tenho esses 4 pilares aqui, ó, muito provavelmente meu sistema não vai funcionar adequadamente. Por quê? Porque eles estão diretamente ligados, né? O sistema está diretamente ligado a essas ações. Então, se eu não tenho a consciência que eu preciso pôr em prática, né, essas ações, o meu sistema ele está fadado ao fracasso, ele vai dar errado. Aí já me perguntaram algumas vezes assim, qual é o melhor sistema, né? Eu falo que o melhor sistema é o que não leva gol. Agora, não tem um Time pra ser melhor que o campeão. outro. Oi? Sistema tático, montar um time para ser campeão. Tá, tudo bem. Todos os times querem isso. E por que só tem um campeão? Porque é aquele que defendeu mais e soube contra-atacar, entendeu? Então isso não pode ser conceito, Thiago. Sistema tático é montar time para ser campeão. Isso não é conceito. Conceitos são coisas que elas vão acontecer com certeza. Então, a ideia é falar assim: o melhor sistema tático é o que não sofre gol. A partir do momento que ele começou a sofrer gol, tem alguma coisa errada com ele, ou com o sistema, ou com as pessoas que estão executando esse sistema. Então, é necessário uma verificação, uma avaliação, como eu vou dizer, uma visão melhor de treinamento para desenvolver isso. Vem? Olha aqui ele está falando que o jogo, né, ele tem algumas fases, né? Então a primeira fase defensiva é conhecida como retorno, é a fase de equilíbrio defensivo ou balanço defensivo. O que acontece? Se o meu time está atacando e a gente erra o gol, não faz o gol, a gente vai sofrer um contra-ataque. Isso é normal, né? Faz parte do jogo. Só que o quanto mais rápido eu voltar para a defesa e me posicionar, melhor maior chance eu tenho de evitar o arremesso adversário nesse contra-ataque. Então eu tenho que estar muito atento a isso. Tá? Aí a segunda fase, né, é uma zona temporária, que é a ocupação, né, de postos específicos pelos atletas que não são as posições de origem deles. Então, eles se adaptam, né, assumem aquela posição temporariamente para evitar o arremesso. Mas assim que eles conseguem, né, que eles têm a primeira oportunidade, cada um vai para a sua posição de origem. Por quê, né, que eles retornam para a posição de origem? Por que é importante que isso aconteça? Porque é ali que o atleta treinou para fazer o melhor que ele pode. Então ele não está adaptado, ele não está cumprindo uma etapa, uma função, né,
que é para evitar a primeira finalização assim que o atacante, né, chega com a bola. Então, essas ações que são específicas, né, porém temporárias, elas são importantes Seja por um isso. que vou Oi? assumir, né? O armador, né? Não necessariamente o armador, qualquer jogador, o Thiago. É quem está mais perto vai assumir a posição, entendeu? Entendi. Ele assume a posição ali para evitar que o time faça o gol, e a hora que ele consegue evitar isso, ele vai para a posição dele. E o quem é da posição de origem vai chegar ali. Isso vale para todos, não é só para o armador, tá? E depois que a gente fez essa fase temporária, a gente vem para a organização, né? Então, cada um posicionado corretamente, no seu lugar certinho e tal, para que ele consiga é, essa maior eficiência, tudo bem? E por último, né, ele já começa a ter o posicionamento tático, que ele treinou com as ações que já foram combinadas, cada um marcando, né, a zona pela qual é responsável e fazendo disso a sua melhor atitude, a sua mais positiva atitude, tá? Então, essa é a ideia. Aí depois tem o material, no material de vocês lá, né? Quando eu uso cada uma. Então, por exemplo, quando eu uso o sistema 6.0, quando eu uso 5.1, isso é importante vocês darem uma olhada também. Já passei esse material, já deixei disponível para vocês, né? Aí agora a gente vê aqui o que é análise de desempenho, Thiago? Thiago? Oi, tô ouvindo. O que é análise de desempenho? Eu tô te fazendo pergunta e você não responde, cara. O que é uma análise de desempenho? Não é analisar o time adversário? Isso. Eu estou falando de análise de desempenho na defesa. Na defesa, você vai analisar o adversário? Não, não. Então, o que é uma análise de desempenho? Vamos, Thiagão. Tô por fora. Pra mim era analisar o time adversário, entendeu? Analisar o jogo. Tá, tudo bem. Você vai O... analisar o jogo. Agora, eu estou falando da defesa. Você vai analisar a defesa do adversário? Você até pode. Como que você analisa? Vendo o jeito que eles vão jogar, entendeu? Sair pro jogo. Isso eu tô analisando o desempenho do outro time, entendeu? Adversário. Tá, e daí? O que você faz com isso? Eu vou compactar o meu time para Thiago, defender o. Thiago, decide, cara. Você começou a falar do adversário, agora você está falando do seu time. Você está fazendo análise. A gente não está falando de tática de jogo mais. Você está confundindo as coisas. Análise de desempenho é a observação do treinador sobre os acertos e os erros da sua equipe, para saber o que ele precisa corrigir, para saber o que ele precisa orientar para cada um dos seus jogadores, para cada um dos seus atletas. Entendeu? Então, Entendi. se eu não tenho esse olhar atento, né, esse olhar crítico aí, para o que está se fazendo, para o que os atletas estão fazendo, eu vou estar cometendo erros, não vou dizer imperdoáveis, mas erros graves, né, de posicionamento, de ação,
que podem induzir o meu time à derrota, e isso é ruim, ok? E como que eu faço essa análise? Eu faço com utilização de scouting. Scouting são as anotações que eu faço de todas as ações tomadas Pranchetas, né? durante o jogo. Oi? Uma prancheta marcando se o cara Sim, tá uma errando mais. prancheta. Daí depende. Tem cara que usa computador. Tem, tem time que usa tablet. Depende. Né? E vai do gosto de quem está fazendo, né? Essa, esse levantamento de informações, de dados. E aí a gente chega aqui, né, nos gestos da arbitragem. Por que os gestos da arbitragem são importantes, Thiago? Thiago, tá me ouvindo? Ó, os gestos Por que de os arbitragem são gestos da importantes, tipo, o arbitragem são movimento importantes? de falta, de. Ah, o gesto de arbitragem é para se foi bola fora, se o adversário tomou alguma penalidade, entendeu? Tudo bem. Por que ele é importante, Thiago? Porque pro time entender que ele tá fazendo mais falta, entendeu? Mas é só falta? Ou gol, entendeu? Para Tudo. ele entender, o time precisa entender qual foi a interpretação do árbitro, Thiago. Porque tem sinal para tudo que o árbitro interpreta. Então, a sinalização é uma forma de comunicação entre a arbitragem e os jogadores. Por quê? Porque a regra não permite o jogador ficar conversando com o árbitro. Tá? Não tem esse negócio. Não é para conversar. O jogador está lá para jogar, o árbitro está para apitar o jogo. E ponto. Então a comunicação deles é feita de forma gestual, de forma simbólica, tá? E é importante, né, uma coisa que eu venho insistindo com todas as turmas que eu dou aula de esporte coletivo, que assim, se eu quero ser treinador, eu preciso conhecer muito bem as regras, conhecer a interpretação das regras, né? Porque isso as federações, a confederação disponibiliza para todos, né? Mas eu tenho que principalmente ensinar os meus atletas, orientar os meus atletas quanto a isso. E por que eu tenho que fazer isso? Porque eu conheço muito atleta que não sabe a regra do jogo. Muito atleta. Que poderia ter uma performance muito maior, poderia estar jogando muito melhor, poderia. Mas não entende os gestos dos jogos. Não sabe a regra. A regra, né? Não é nem só o gesto. Não sabe a regra. Porque não quer aprender. Ou o treinador não quer ensinar. Só que Isso é daí ele ruim. comete Todo muitas falhas treinador não tem que e ensinar, professor. compromete o time. Oi? Todo treinador não tem que ensinar. Teoricamente, sim. Tem muito treinador que não ensina. Isso é Né? ruim. É péssimo, né? Para todos. Então é importante, Thiago, você dar uma olhada nessa sessão depois e ver bem, gravar bem. Na Quais sessão são quanto? a sessão um da Sessão unidade 4, que 4.1. fala. Ó, você tem que estudar todas as sessões 3 e 4, da unidade 3 e 4, que é o que vai cair na prova. Mais essas coisas que eu estou falando. Sim. Por quê? Porque nessa sessão mostra os principais, né, sinais, os principais gestos aí utilizados pela arbitragem. Pode ser que tenha na prova. E as últimas duas sessões fala do preenchimento da súmula. O quão importante é o preenchimento da súmula? O que é uma súmula?
Uma súmula quer dizer colocar todos os nomes de todos os jogadores, né? Não, o que que ela é? Não estou perguntando o que você faz nela. Pelo que eu conheço, não. Ah, entendi. O que ela é É o que é uma súmula? um documento, né? Que você preenche É o documento oficial do jogo, inicial do jogo. tá? O nome de todos, né? Daí tem o nome dos atletas, da arbitragem, do o campeonato, qual é o jogo, o horário que começou, tem tudo, né? E ali são feitos os registros de todos os fatos, né, de todos os acontecimentos que porventura aconteçam durante o jogo. E o que que é importante? Como é um documento oficial, ali fica registrado o resultado do jogo. Lembrando que a súmula normalmente é feita em 3 vias. Uma via fica com a equipe de arbitragem, que é a via original, oficial, principal, a primeira. E outras duas, normalmente é uma rosa e uma verde. Pelo menos a Federação Paulista era assim. Não sei se eles mudaram alguma coisa. A verde é para quem vence o jogo. Não, isso, e a rosa é para quem perde o jogo. Tá? Se empatou, tá qualquer um para qualquer um e pronto, e não tem problema nenhum. Agora, se teve uma briga, se teve algum fato que é uma atitude antidesportiva durante o jogo, né, durante a partida, o que acontece é que o árbitro vai pedir para se registrar nas observações dessa súmula, vide relatório. Isso indica que o árbitro precisou tomar alguma atitude bastante enérgica, bastante drástica, né, podemos até dizer assim, durante a partida. E para comunicar à federação ou à confederação responsável pelo campeonato, ele vai fazer um relatório, né, com todos os detalhes que ele observou para que o Tribunal de Justiça Desportiva julgue esse atleta, né, para decidir se vai continuar ou não, né, na modalidade, jogando, não jogando, se vai cumprir pena, o que vai fazer. Tudo bem? Tudo bem. Thiago, o que eu tinha para falar com você hoje é isso. Se tiver mais alguma dúvida, estou à sua disposição. Entendi. Então, para a prova vai ser na unidade 3 e 4, né? 4 e mais o que eu falo em aula. Entendi. Mais os que se adicionam em aula, né? Sim, E aí dá uma olhada na. Vai cair sobre as táticas ofensivas, né? 6.0, 3, 3-2-1, 5. isso mesmo. Só olhar mais, estudar mais lá e para você se. Quinta-feira que vem, né? Quinta-feira que vem. Começa às 8 da manhã na quinta e encerra às 8 da manhã de sexta. E esse vídeo você vai subir para Vou. plataforma? Daqui a pouco eu ponho ele lá já. Que a gente pode tirar as dúvidas depois mais e dar uma olhada também na internet, né? Sim, sim, tem que estudar, né? É só isso só, professor. Então, beleza. Então eu vou parar a gravação, vou baixar o vídeo, daqui a pouco eu já publico ele. Bom, obrigado aí. Alô, Desculpa garoto. alguma coisa. Até mais. Tchau, tchau. Até mais. Tchau, tchau.